Quem faz a oração para a gente? Olha, eu não estou muito inspirada, não, mas vou lá. Posso? Faz então, Malu. Tá bom. Deus Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade, que todos possam, Senhor, vir até nós, nesse momento que estamos aqui, refletindo as palavras de André Luiz e também de Allan Kardec. Todos os ensinamentos, Pai, que nos foram deixados por ambos, a fim de que abríssemos os olhos para a realidade da vida futura, para que pudéssemos, Senhor, alavancar a nossa encarnação, essa oportunidade bendita que nos foi dada, que a gente possa, Senhor, por tudo que nós vamos estudar hoje, compreender um pouco mais, assimilar, colocar em prática, Senhor, abrir os nossos olhos, os dos nossos familiares, dos nossos amigos, que estejam interessados, Pai. Sabemos que muitos ainda não estão preparados, mas a gente alerta como uma forma de ajudá-los futuramente. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado ao João, Pai. Ilumina ele, Senhor, para que ele continue cada vez mais ajudando todos aqueles que necessitam, como sempre tem feito, tanto nos estudos das crianças, quanto no estudo do Espiritismo. E te pedimos, Pai, que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né, gente? Como a gente estuda, a gente não estuda com pressa, né? Porque, do contrário, a gente não aprende nada, não aprofunda, e nós já percebemos que, digamos, se você só lê esse livro, você não captou nada, porque eles não dão a coisa esmiuçada. É a gente que tem que penetrar a profundidade da coisa e trazer como utilidade para as nossas vidas, né? Então, vamos lá, fazendo uma revisão do que trata esse capítulo 10. Porém, previamente, vamos já verificar no livro aí em que parte nós paramos, né? Para que todos aí encontrem no livro a parte em que nós paramos. No capítulo 10, a minha edição aqui é a página 147, em que o Silas diz assim: estou na mansão há 8 lustros. Os que já acharam... Vai começar... Os que já acharam e não é a página 147, por gentileza, declinem a página para que outros possam mais facilmente encontrar. No meu é página 131, mas a minha edição é de Jesus Menino. Então, aí vocês... Cida, achou? Paula? Deise? Achei. Eu não achei. O meu é igual da... esqueci o nome da Marta. A Marta está aí? Peraí. Pode ir tranquilo aí. A Marta não está. É no capítulo 10. Não é a 131? Deise, a sua? É bem antiga a minha, igual da... Meu Deus, não quero atrapalhar vocês. Não vai atrapalhar, não. Vai aí, é um por todos e todos por um. Estou na mansão há 8 lustros. E aí, Arthur, tudo jóia? E aí? Beleza? Beleza, legal que você está aí, Arthur. Meu Deus. Achei. Achou? Então vamos lá. Vamos fazer um resumo do que a gente já leu sobre esse capítulo 10, cujo título é Entendimento, certo? Como a gente vê, essa equipe
Silas, André Luiz e Hilário, eles só trabalham à noite, porque eles têm as suas tarefas dentro da Mansão Paz, uma colônia espiritual de mais ou menos a época que foi escrito o livro, 1950, ela tem mais ou menos uns 300 anos. Em região de trevas profundas, na própria palavra do livro, regiões infernais. É a coisa tão grave lá que não chega nem a luz solar, o relógio é de 24 horas, e o relógio não é como o nosso, marcando 12 pontos. Tem 24 pontos para eles poderem se guiar. Né? Então, tá. Então, o que acontece nesse capítulo 10? É noite e eles regressam, então, para cá, para a Terra. Aonde eles vão? Vindo lá das regiões infernais da Mansão Paz. Eles vão na fazenda do Luiz, né? A fazenda do Luiz, que tem um filho, que tem uma esposa, né? Mas ele já não trata. O Silas é, digamos assim, um instrutor de André Luiz e Hilário. Ele já não trata do que ele tratou no capítulo anterior. Como que ele fez para convencer os obsessores da família de Luiz a deixar de obsidiarem? E esses obsessores eram os próprios tios que foram mortos pelo pai de Luiz, que agora está desencarnado, né? E sofreu muito por esse assassinato, matou os próprios irmãos para ficar com a fazenda. A esposa também já está falecida. E o Silas faz o quê? Ele confessa o erro grave da sua vida, porque ele também era muito apegado ao dinheiro, e na última vida, pelo apego ao dinheiro, ele armou tudo para que a sua madrasta traísse o seu pai, e ela acabou caindo, né? E depois o pai acabou assassinando a madrasta, e também, pelo assassinato que ele cometeu, ele ficou muito mal e logo em seguida morreu. E o próprio Silas, que achou que ia ficar tudo bem, porque ele, matando a madrasta, ia ficar com toda a herança, também ficou muito mal e também se suicidou. Isso foi o que ele falou na noite anterior. Agora ele volta e não fala nada desse assunto. Mas quando ele falou essa confissão, quando ele fez essa confissão, já os obsessores, que eram tios do Luiz, encarnado Luiz, os obsessores que foram mortos pelo pai, se transformaram, desejaram parar de obsediar. Mas os encarnados, eles continuam naquela mesma situação, né? Apegados ao dinheiro, falando mal dos políticos, numa espécie de ladainha depressiva a respeito da vida. Mas os obsessores já não participam disso. E o Silas, sem tratar mais da sua confissão, o que ele faz? Ele pega esses dois e, junto com o Hilário e André Luiz, segura nas mãos dele, segura nas mãos dos dois e volita. E voa. Mas muito mais rápido que um avião, muito mais rápido. Ele chega no hospital de uma grande cidade. E lá ele encontra um espírito que tem ele é lá da mansão, esse espírito faz, lá das regiões infernais. E ele está aqui na Terra, cuidando dos encarnados que estão hospitalizados, esses encarnados que vieram lá da Mansão Paz. Ele está ali. E o Silas foi fazer o que ali? No hospital. Ele recebeu a notícia lá na Mansão Paz de que a Laudemira, uma jovem senhora que passou pela mansão, que vem de lá da região trevosa, que estando reencarnada está com um problema, né? Ela está reencarnada em provas muito difíceis. E qual é o problema atual da Laudemira? Durante o sono, ela está na iminência de dar à luz, né? Então, ela está no hospital. Mas só que há algum tempo, durante esse período de gravidez dela, durante os espíritos inferiores, jogam fluidos entorpecentes no aparelho genital dela, no útero, de forma que o útero está meio apático. Ela está na iminência de dar à luz, porém, não tem contração, não tem nada, em função da sintonia dela com os espíritos inferiores que lançam fluidos que causam a apatia da vida uterina. Aí o médico encarnado não está sabendo de nada disso. Deu um remédio nela e, se o efeito não se resolver em 1 hora, ele vai aplicar a cesárea. Mas aí chegou essa notícia para a Mansão Paz, veio o Silas, né? Aí o Silas diz assim, não pode. Porque se ela fizer uma cesárea,
ela não vai ter os mais 3 filhos que ela tem que ter para que essa reencarnação dela, digamos, vingue. Então, vejam como trabalha a equipe espiritual superior. Ela tem problemas com relação à gestação? Tem. Tem problemas com relação à gestação. Mas a reencarnação dela, o planejamento independentemente se ela tem problema gestacional, eles vão auxiliar. Ela tem que ter 5 filhos. 5 filhos para cuidar. Qual foi o problema dela em vida anterior? Em vida anterior, ela foi uma mulher muito bela. E, pela beleza, cometeu muitos crimes e levou à ruína muitos lares. E ela sofreu muito em regiões de trevas muito infernais. Né? E depois que ela saiu dessa região de treva infernal, que ela ficou mais de 100 anos consecutivos, pela primeira vez, ela foi trazida à Mansão Paz para receber, digamos, atendimento. Mas ela está tão mentalmente desequilibrada, mentalmente desabilitada, que ela, dentro da Mansão Paz, se mantém vinculada mentalmente, pela energia mental, aos inimigos que ela construiu em vidas posteriores. Mas nessa reencarnação, ela tem uma chance de se restabelecer um pouco melhor, caso ela encaminhe na vida esses 5 filhos que foram seus comparsas de erros, de crimes em vidas anteriores. Né? Então, tá. Aí, o que o Silas vai fazer para o problema iminente da gestação? Ele pede para André Luiz e Hilário entrarem em oração, e lembram, os dois que eram obsessores estão observando o trabalho dele, observando o trabalho de Silas. Estão lá só observando o Clarencio e o Leonel. André Luiz entra em oração, Hilário também, ele põe a mão, o Silas, na cabeça dela e na região do colo uterino. E começa, então, a emitir da mão dele uma substância leitosa, esbranquiçada, que atinge toda a região uterina, e então começam as contrações. Né? E elas vão se tornando crescentes a contração, e ele passa, o próprio Silas, então, a controlar o parto, a não deixar acelerar muito e não deixar lento. Até que o médico encarnado chega, ele pede auxílio para uma enfermeira e não vai mais realizar a cesárea, que lhe prejudicaria a encarnação de 3 novos filhos. Esse atual é o segundo. Né? Então, acabou o trabalho do Silas, ele vai voltar lá para a casa do Luiz. Né? Aí pergunta assim, Silas, por que você está trabalhando aí tanto na área médica? Aí ele conta, né? Na vida anterior, eu me formei médico, mas eu não trabalhei como médico. Eu era muito tão rico que eu não precisei e eu não quis. Eu até pensei em trabalhar como médico, mas era para extorquir os ricos. Então, a minha vida de médico foi um fracasso. Mas na minha vida futura, eu pretendo ser médico. Ora, e para que eu tenha o merecimento de ser médico no futuro, desde hoje, eu busco ajudar, eu busco aliviar as pessoas, eu busco servir as pessoas, criando para mim causas benéficas para o meu trabalho futuro de médico. Não. Ele não diz trabalho. Ele diz ao meu ministério na área da medicina. E também para que eu, ajudando agora, quando eu for médico no Ministério da Medicina, eu também possa receber auxílio futuro. Enfim, numa palavra, ele se movimenta dura e voluntariamente no presente, na solidariedade, para que no futuro outros espíritos sejam solidários com ele. É isso que ele faz. Aí André Luiz pensa, meu Deus, mas como Deus é bondoso. Aí, Deus é bondoso por quê, André Luiz? Porque ele está fazendo as coisas pelo homem? Ele faz tudo para nós? Não. Por que Deus é bondoso, André Luiz? Porque ele permite o trabalho, mesmo nas regiões mais tenebrosas de sombra, para que o homem possa se engrandecer no bem. Vence. Digamos, ter a vitória sobre os desvios que cometeu.
porque o trabalho é o preço para a conquista da felicidade. Então, Silas está falando dele, eu trabalho tanto, mas é mais por mim, para o meu futuro, não tanto pelos outros. Claro que é pelos outros, mas ele trabalha agora para que no futuro ele receba ajuda. Agora volta ao caso da Laudemira, né? Ela tem problema na maternidade? Tem. Mas qual foi a razão? Há 500 anos atrás, ela contraiu débitos muito graves. Quando ela era uma dama muito elevada, com muitos recursos, na corte de Joana II, rainha de Nápoles, no século XV. Né? Quem é essa rainha Joana? Lembra quando a gente fala assim, ó, casa da mãe Joana? Aí é a casa da mãe Joana, uma casa sem governo, uma confusão. É porque essa Joana, ela era muito lasciva e ela protegia os bordéis. Ela é conhecida também como a mulher que, digamos assim, assassinou 100 homens. Assassina de 100 homens. Por quê? O que ela fazia? Junto com a Laudemira, elas eram mulheres muito belas. Então, elas se relacionavam sexualmente com muitos e muitos homens, né? Levando à ruína muitos lares. E também, muito provavelmente, fazendo abortos, né? E até os maridos com quem elas casaram, o que elas fizeram? Quando elas viram que eles estavam impedindo a vida leviana que elas levavam, o que elas fizeram? Traíram seus esposos para que eles participassem dos antigos duelos e assim foram mortos. Então, elas levaram essa espécie de vida, né? De prazeres, de dissipações, casando e tendo relacionamentos em busca de dinheiro, destroçando lares em função dos adultérios. Então, foi uma vida desregrada, né? Fazendo aborto, fazendo com que os homens participassem dos duelos uns contra os outros. Então, agora a gente para e pensa. Isso foi no século XV. Sem, assim, digamos assim, com todo jeito, gente, mas vejam ali o nosso passado, né? Não sei quem éramos no século XV. Talvez a gente não tivesse esse comportamento dela, que ficou registrada pelo diálogo. Isso é a casa da mãe Joana. Mas vejam, se a gente descer mais para trás, o que a gente errou? Todos nós, homens e mulheres. Então, se ela tem problema na maternidade a ponto de não ter, digamos assim, as contrações, isso foi resultado dessa vida, né? Um tanto lasciva que ela levou. Mas e os homens? Os homens também não têm problema de ejaculação precoce, não tem problema de falta de ereção. Tudo isso vem desse comportamento lascivo que, se não foi no século XV, mais para trás todos nós tivemos. Porque se a gente voltar à época lá do século I, século II, século III, IV, e até mais para frente, em outros lugares, crianças eram dadas a reis, né? Crianças de 4 anos eram dadas a reis, prometidas a reis, ou entregues a reis. Quando foi que na sociedade surgiu a ideia de pedofilia? Muito lá para trás, não tem um comportamento moral que possa dizer, olha, houve pedofilia. Percebe de onde é que nós viemos? Mas o caso dela é esse. O caso dela é esse, né? Da Laudemira, que agora, década de 1950, está encarnada com um problema gestacional na segunda gravidez, precisando ter depois mais 3 filhos. Tem que ter 5 filhos no total. Ora, no século XV, comportamento sexual totalmente desregrado, influência espiritual para que ela estuda os textos de Jesus, esquece. Pratica a beneficência, esquece. Né? Então, ela morreu na opulência. No século XV, morreu. E aí? Ela foi, nas palavras literais do livro, para regiões medonhas, de profundezas infernais, padecendo por mais de 100 anos consecutivos o assédio dos mais ferozes inimigos que não a perdoaram. Agora, imagine que essa mulher vai sofrer.
Porque se você pega alguém que comete um estupro e bota ele num presídio, qualquer lugar do mundo, o que essa pessoa vai sofrer? Imagina ela, o que ela sofreu, então, por mais de 100 anos consecutivos, em medonhas profundezas infernais. E ainda, então, com a mente, durante todo esse prazo, meio que paralisado nessa vida lasciva que ela levou, nessa vida de sexo, de ilusão relativa ao sexo. Porque é isso que ela construiu, é isso que ela tem na cabeça. O mais importante é a gente cuidar dos nossos conhecimentos, das nossas práticas, para que dentro de nós fiquem sementes positivas de lembranças boas realizadas. Mas é a cabeça dela. Esquece, a cabeça dela perdida. Então, o que ela fez? Por intercessão dos superiores, ela, depois desses 100 anos de padecimento em medonhas profundezas infernais, ela reencarnou. E teve 4 reencarnações seguidas. Essa atualmente é a 5ª. Ora, como que ela vai reencarnar? Com problemas expiatórios excruciantes. Nessas 4 vidas futuras, a do século XV. Teve companheiros? Teve. Mas são homens sem entranhas. Mas são homens terríveis, sem entranhas, que a levaram a grandiosos vexames, humilhações, e os sonhos que ela tinha completamente asfixiados. Morreu depois dessas 4 vidas. Vai para onde? Vai para a colônia Nosso Lar? Nunca foi na sua história para uma colônia elevada. Nunca foi. Para onde ela vai? Volta para a sombra. Aí diz Silas, é que quando a queda no abismo é de longo curso, quer dizer, o abismo é tão profundo que você demora para cair. É uma queda de longo curso. Como é que você vai, em uma vida, num salto, chegar em colônias espirituais superiores? Não vai chegar. Não vai chegar. E o problema não é assim. O problema é mais interno. São desajustes psíquicos registrados pelos livros de psiquiatria tão graves que em 500 anos ela não consegue sanar. É impossível. É impossível sanar. Né? Aí o Hilário pergunta assim, o Hilário, ele é tipo a gente, né? como alguém que não conhece nada e sai perguntando tudo. Mas a gente tá estudando a doutrina espírita há 20 anos, 22 anos, né? Às vezes diz, não, essa aí, Hilário, essa aí eu sabia. Mas é muito raro. O Hilário diz, olha, então vem cá, por que vocês colocaram ela para reencarnar? Não bastava esse padecimento aqui no plano espiritual? Ela diz, aí o Silas diz, primeiro, porque ela reencarnou nessas 4 vezes para pagar parceladamente. Né? E quando a equipe espiritual superior fez com que ela reencarnasse, também reencarnou os credores, as pessoas para as quais ela devia. Aí a gente, livro A Caminho da Luz. Livro A Caminho da Luz. Não reencarnam só pessoas, reencarnam também as coletividades. Quer dizer que a equipe espiritual pega assim uma coletividade de espíritos não tão inferiores, mas talvez alguns medianos, e faz com que aquele grupo inteiro reencarne de uma vez só. É assim que nas grandes navegações, os portugueses e os espanhóis, eles vão ser quem? Eles vão ser os fenícios. Porque os fenícios não eram bons de navegação? Lá antes de Cristo, não eram bons de navegação? Essa coletividade reencarna na Espanha e em Portugal para que eles deem início às grandes navegações. É assim que em Paris vão reencarnar os atenienses. É assim que na Prússia, na Alemanha, vão reencarnar os espartanos belicosos. É assim que na Grã-Bretanha vão reencarnar os romanos. É assim que no livro No Limiar do Infinito, Joana de Ângeles vem dizer que aqueles astronautas que foram à Lua lá na década de 70, eles eram aqueles... quem? Cristóvão Colombo, Marco Polo, Diogo Cão, aqueles navegadores antigos. Santos Dumont, os irmãos Montgolfier, que inventaram o balão, o primeiro balão, o balão tripulado, pelos irmãos Montgolfier, no século XVIII. Esses aí
esses navegadores do passado, esses desejosos de, digamos, fazer com que o homem avance no rumo do infinito, eles vão ser os astronautas reencarnados aí da década de 70, no prefácio do Evangelho. Ora, então, veja bem, o caso da Laudemira é muito diferente do caso do Silas. Porque a Laudemira não tem condição nenhuma. Ela atrapalhou lá centenas e milhares de pessoas, talvez milhares. Centenas sim, no século XV. Ela vai, como o Silas. O Silas, ele tem o trabalho de... Ele não levou a madrasta dele a praticar o adultério, para que o pai a expulsasse de casa, porém o que ele não soube é que o pai a assassinou. Mas ele tem a tarefa agora de ir resgatá-la na região abismal em que ela se encontra. Lembram disso? O Silas, digamos, Silas, você acha que algum espírito superior vai tentar achar tua madrasta para fazer com que ela reencarne você que fez mal a ela, volte a auxiliá-la como irmão? Não, Silas. É tu que vai ter que achar onde ela está. Mas eu nem sei onde ela está. Vai trabalhando no bem, que a gente vai te dar devagarinho a direção de onde ela está, mas é tu que vai ter que resgatar ela, Silas. Porque o professor não substitui o aluno na tarefa. É você que tem que ir, Silas. Agora, o caso da Laudemira é tão grave, que ela não tem redição. Ela vai resgatar lá 300, 500 pessoas. A que ela fez mal? 600 pessoas? Não, ela não tem condição. Então, a equipe espiritual vai fazê-la reencarnar e fazer reencarnar também os credores ao mesmo tempo. E eles fizeram isso por 4 reencarnações, essa atual é a 5ª. E ela ressarciu esses débitos do século XV, lá da corte da Joana, em Nápoles. Alguma coisa, né? Mas como que ela ressarciu? Ela praticou a caridade? Esquece. Ela ressarciu alguma coisa, está longe de ressarcir tudo, está longe, através do sofrimento, através de padecimentos graves que levaram a diminuir o orgulho cristalizado em função da beleza física que ela possuía. E, nesse prazo, ela errou de novo. Quer dizer, saldou parte, bem pouca, da dívida e adquiriu novos débitos. Por que ela adquiriu novos débitos? Ela não superou as aversões daqueles adversários que algumas vezes foram seus patrões, né? Ou pessoas que tinham uma condição melhor que ela e a que ela deveria obediência. Das mais graves falhas dela, numa dessas reencarnações, talvez a primeira, quem vai saber, ela afogou uma criança. Lembram disso? Uma criança que ainda não andava para se vingar da patroa. Ora, beleza. E desencarnava nessas 4 vezes. Volta para onde? Volta para a região de treva. Aí a espiritualidade superior, porque ninguém está abandonado, faz ela reencarnar de novo. Mas e a mente dela? Esquece, não tem mente. É problema psicológico, psiquiátrico gravíssimo. Pagou alguma coisa, mas não suficiente. Aí diz o livro que nós tardamos muito a pagar a integralidade dos nossos débitos. Aí pergunta se é possível saber, então, de vidas anteriores ao século XV dela, é possível saber alguma coisa? É possível, mas isso vai exigir muito estudo, isso vai exigir muito tempo, e é desnecessário, porque basta essa da corte do século XV, porque qualquer estágio nosso, qualquer estágio, durante a nossa reencarnação, vai falar da nossa conduta digna ou indigna. Vai falar se nós avançamos ou se nós nos aprisionamos gravemente ou um pouco mais leve com relação às trevas. Ora, e foi ela mesma quem revelou isso. Quando ela chegou na mansão, né? Foi ela mesma quem revelou isso, né? E o Hilário, aí vamos agora para o livro. E o Hilário pergunta o seguinte, é o que a gente vai começar na resposta, mas o Hilário pergunta o seguinte, vem cá, mas quando ela desencarnou, ela lembrava com toda a nitidez dessas 5 vidas anteriores, lá do século XV, e as 4 posteriores, ela lembrava?
Aí agora vamos à resposta de Silas no livro. Agora a gente vai para a leitura. A gente fez um resumo do que a gente estudou. Beleza? Silas vai dizer o seguinte: eu estou na mansão há 8 lustros. Lustros é um período de 5 anos. Então, ele está na mansão há 40 anos. Veja, como chegou na mansão? Como entrou na mansão? Quebrado. Quebrado. Não é nem as sevícias que sofreu, mas isso é gravemente. Isso é grave, né? Mas, pela espiritualidade inferior, o que ele sofreu. Mas e o psicológico? Então, ele está lá naquela região há 40 anos na mansão. Na mansão, fora o período de sombra, que deve ser igual, sei lá. E acompanhei ele a internação em nossa casa faz precisamente 30 anos. Então, ela, antes dessa 5ª reencarnação, depois de ter falido no século XV, ficou na mansão 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século. Ora, então vamos lá. O livro foi escrito na década de 50, né? Ora, ela desencarnou lá por 1900. O livro foi escrito quase em 60, 1960. Sim. Então ela ficou 60 anos em região de treva densa de novo. Depois da 5ª reencarnação. Quer dizer, o que a gente infere? Morreu no século XV, fazendo todos aqueles erros graves. Aborto, assassinato de homens, destroçando lares pela beleza física. 100 anos consecutivos em região nubral. Reencarna. Aí ela volta. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. As 4 vezes seguintes. E nessa última ela ficou 60 anos. Ora, então deve ter sido assim: 100, 90, 80, 60. Olha isso, gente. Olha isso. E atravessara longos padecimentos na esfera de baixo nível. Esfera de baixo nível. Ficou 100 anos, 90, 80, 70 e agora 60 de novo. Pelo amor de Deus, gente. Quando que vai pagar isso? Um erro lá de 15 anos, porque se era pela beleza física, não foi a partir dos 40. Foi dos 20 aos 40, foi dos 20 aos 30. Pelo amor de Deus, gente. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência. Terrível demência. Depois da 4ª reencarnação. Submetida à hipnose, aí vamos levá-la a dormir. Põe ela para dormir aí. Põe ela para dormir. Está muito mal. Põe para dormir. Não tem condição de ficar acordada. Vai ficar quebrando toda a enfermaria aqui. Ela está ainda em sintonia com os espíritos que estão lá fora, que são seus inimigos. Põe para dormir. Então, dormindo, revelou os fatos que venham a narrar. Então, foi ela que disse que no século XV ela praticou esses erros. Então, não tem uma necessidade de ir atrás de vidas pregressas, porque isso é que marcou a profundidade da sua alma, dela mesma. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Aí eu já penso, de onde foi que eu vi? De onde foi que eu vi? Né? Tá bom, no século XV... Nós todos, João. De onde vem? Agora está aqui, ó. Tá bom, aí pergunta assim... não, João, talvez no século XV ela era melhorzinho que a Joana. Melhorzinho, talvez, mas não tanto. E se descer mais para baixo? Se for no século X, esquece. Esquece. Esquece, para todos nós. Então, estão vendo de onde é que a gente vem? Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Não, só esse estágio no século XV já é suficiente para marcar e justificar o tamanho da queda. E também para planejar o futuro dela. A equipe superior, nem tão superiores, porque, né, alguns sim superiores. A gente lembra que o ministro Sânzio
muitíssimo elevado, vem de regiões sublimes 2 vezes por semana para auxiliar a mansão Paz, né? Não achou que era necessário regredir mais na memória dela no século XV. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada a qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum. Quer dizer, aí tá, melhorou, já não está mais dormindo, não está quebrando as coisas, não está, digamos assim, tão sintonizada a ponto de alterar o comportamento da mansão, perto lá dos 30 anos. Não está. Mas não tem força para falar. Lembra que a pergunta de Lari foi, ela não lembra de todas essas vidas? Não tem força nem para conversar. Não tem força nem para conversar, quanto mais para articular, para falar qualquer reminiscência quando acordada, na vigília comum. Mesmo porque foi trazida a reencarnação atual, novamente, a 5ª vez, sob os auspícios, quer dizer, sobre a proteção, sobre os cuidados de benfeitores que velam por nossa organização. Ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Reencarnou. Mas, durante o período em que está desencarnada e o período que está encarnada, está mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que ela própria escolheu. E deve agora, nessa última vida, receber 5 dos seus antigos cúmplices na queda moral. Lembra que os irmãos, fala no plural, os irmãos, então são pelo menos 2. Auxiliavam nessa vida desregrada, porque eles também se beneficiavam economicamente da coisa, né? E também, talvez, a própria rainha Joana seja sua filha. Então, aí tem 3, no mínimo 3. Se tem mais irmão, dá os 4 ou 5. Ou também tem alguma outra mulher que acompanhava ela digamos, a rainha Joana nessas quedas morais. É isso? Então, vamos lá. Deve agora receber 5 dos seus antigos cúmplices para reerguer-lhes os sentimentos. Então, já viu quem vai ser essa gurizada, né? Eles precisam ter os sentimentos soerguidos. Mas pensa a rainha Joana quando ela fizer lá 15 anos, quando ela fizer 14, quando ela fizer 16. Se ela não receber o ensino moral, esquece. Ela tem que reerguer os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente, se ela tiver êxito nesta reencarnação, a 5ª depois da queda de longo curso em região abismal, dependerão as facilidades futuras que espera recolher no futuro para a libertação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito. Então, ela está 5 séculos depois, na 5ª reencarnação, para ver se, pelo menos, se desliga das sombras. Vai para a colônia nosso lar? Não vai. Não vai. Pelo menos tem que parar de estar num estado de debilidade mental grave quando desencarnar. Pois, se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Se conseguir formar 5 almas na escola do bem, que a gente já sabe que esses filhos dela, comportamento sexual, se ela não cuidar, vai ser desregrado. Vai ser desregrado. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidíramos estudar. E reparando que a nossa curiosidade se quedara, a curiosidade se detera, se aquietou, satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. Lembra? O
Então, Leonel e Clarindo estão só ali, digamos, olhando, observando, escutando, né? E agora que ele falou da vida dele, falou da vida da Laudemira, e a nossa é uma mistura do Silas com a de Laudemira. Pelo amor de Deus. E hoje a gente veio. Mas vamos em frente, o negócio é olhar para o futuro. Já viram que qualquer prática do bem atual facilita o futuro. De certo, para conhecer naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos futuros. Então, Silas, ele quer saber deles. Aí a técnica psicológica ele fala dele mesmo. Para ele, não vai falar direto do problema do outro. Ele fala do seu, para que os outros se manifestem a respeito do seu. Olha a técnica psicológica. Tinha agora a sede de aprender e servir, para demandar o campo humano com melhores valores do espírito, que se lhe exprimiam na mente, quando encarnado, em forma de tendência, em forma de facilidade, na chamada vocação inata. Então, Silas, ele está estudando tanto e trabalhando tanto, para que quando ele reencarnar, diga, meu Deus, essa criança é um prodígio, tem uma vocação inata, ela tem uma tendência, ela tem facilidades no ramo do conhecimento, na gentileza, e parece que já um pouco maduro, vai bem aí na área de biologia, e parece que vai ser um bom médico, isso tudo foi construído. Essa vocação inata é fruto de muito suor. Essa que é a verdade. É fruto de muito suor. Ele está construindo a sua vocação inata. Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo, que lhes ganhara confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrara-lhes fundo. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos seus ideais de que se inflamara anos antes. Né? Então, Clarindo aí, ouvindo Silas, vai falar dele. Ele possuía um entranhado amor ao solo. Então, o negócio dele é trabalhar na agricultura. E projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes, a nobres experiências. Então, ele quer trabalhar até mesmo com experiências na área do campo, na área agrícola. Olha lá. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Ele queria trabalhar com experiências na área agrícola, olha lá. Entretanto, comentou algo triste. Porém, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações. A criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado, privado dos seus ideais em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhe dementava a cabeça. Ficou dementado, né? Esqueceu dos sonhos com a morte. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como o desespero em pessoa. Como alguém que se identificasse irremediavelmente, quer dizer, então, sem remédio, preso, agrilhoado, a pelourinho, né, ao poste do martírio degradante. Então, mentalmente não conseguiu se restabelecer. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz. Então, o Clarindo, esse que falou que gostaria de trabalhar com experiências no campo, né, com a área agrícola, ele está quase chorando, a voz de choro. No final, a voz de choro. Leonel, cuja inteligência refinada
nos infundia cauteloso respeito. Nos infundia cauteloso respeito, quer dizer, o André Luiz vai escrever pelo Chico Xavier essa série de livros, né, magníficos, né, que fala da vida no mundo espiritual. Ele admirava a inteligência do Leonel. A inteligência do Leonel lhe infundia respeito. Estimulado por Silas, começou a dizer da sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime, para a música. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor, sabia tudo a respeito de Beethoven. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava. Então, ele estava estudando música, ele queria ser bacharel em música, mas não só, né? Não buscava tão somente o título de bacharel em música. Amava a música, a inteligência sublime. Mas também buscava os louros de pianista, com que se sentiria sumamente feliz. E ele queria ser um pianista, ele gostava de tocar piano, ele amava isso, era o que ele queria, isso era a sua felicidade. No entanto, exprimia-se carregando a voz de insofreável, não tinha freio na voz. A amargura, o homicídio de que fora vítima, turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio, que passara a reger-lhe a existência, o ódio regendo a vida. E com o ódio no coração não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Então, vejam. Então, ele falou que ele queria ser pianista, mas a morte levou um ódio, né, que passou a governar a sua vida e não conseguia reestruturar os planos. Mas ele falou alguma coisa agora que foi uma surpresa que agradou André Luiz, agradou Silas e Hilário. Entretanto, em nossos contatos pessoais aqui com Silas, nesses últimos dias, começo a perceber que, se tivemos a existência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente, sem dúvida, possuíamos débitos que justificavam a provação assim tão rude. Quer dizer, quem está falando? Se a gente morreu jovem, é porque em vida anterior a gente ceifou vidas quando jovens. Está raciocinando. Embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio que nos precipitou nas sombras. Né? Embora isso não exima o nosso irmão que, nos matando, nos lançou nas sombras. Né? Exatamente, acrescentou Silas emocionado. Seu argumento denuncia grande renovação. Você está entendendo. Estou vendo que você está entendendo. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel, mergulhando a cabeça nas mãos, e clamou em lágrimas. Então, agora, ele vai dar uma manifestação extremamente emotiva, né? De remorso. Ele botou a mão, né? Botou a cabeça entre as mãos e ele está chorando. E a palavra do texto é que ele clamou. Eu vou fazer um teatro. Mas, ó Deus, porque só conhecemos a alta virtude do perdão, quando já nos enodoamos no crime, quando já nos manchamos no crime, quando já nos desonramos no crime, quando nós já nos sujamos no crime. Porque só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos queimou a vida no incêndio do mal. Ele está chorando,
e dando uma manifestação em clamor. Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão. Então, foi mais do que um clamor que a gente falou. Foi uma explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação. Né? O Clarindo o acompanhava com sinais de aprovação. E Silas o acolhia. Aí Silas foi abraçá-lo, generoso, de encontro ao peito. Pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. Ora, então o que a gente vê aqui, na verdade? É que Alzira ela era médium, né? Mas, não tendo conhecimento da doutrina espírita, em contato com eles dois, se suicidou. Não conseguiu ter a vitória, porque não tinha os instrumentos da religião espírita, né, para se defender do processo obsessivo. E nesse processo obsessivo, tendo dado de cara com eles dois, ela preferiu o suicídio. Certo? Essa é a história. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se pressa em consolá-lo, exortando-o bondoso, quer dizer, persuadindo, incutindo, incitando ele. Chora, meu amigo, que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quer dizer, chora para purificar o coração, mas controla a ponto de não eliminar a esperança. Chora para lavar, mas controla para manter a esperança. Quem de nós aqui jaz sem culpa? Tu começa chorando muito, mas depois tu tem que parar. Porque senão tu não tem esperança. Todos temos compromissos a resgatar. E o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é nossa bênção. Com os dias, coagulamos a treva ao redor de nós. Quer dizer, lá no passado, a gente coagulou as trevas ao nosso redor. Ora, nós também. Né? Se o Silas está falando dele e de todos eles, nós também. E com os dias atuais, convertê-la-emos. Quer dizer, ainda não convertemos. Vamos converter. Temos a oportunidade de conversão. Converter quem? A treva em luz. A treva em sublimada luz. É a oportunidade que a gente tem, gente, nessa vida atual, de converter as trevas. Ninguém aqui vai dizer que a gente está limpinho, porque a gente não está. Mas a gente, com a reencarnação atual, tem a chance de converter as trevas em luz sublimada. Entretanto, para isso é indispensável perseveremos na coragem, perseveremos na humildade, perseveremos no amor, perseveremos no sacrifício. Quer dizer, sim, sacrificar, esquecer a própria personalidade, ajudar as pessoas que mais te traíram, no mínimo orando por elas, no mínimo para adquirir compaixão, você adquirir compaixão. Porque se a gente não adquirir compaixão, porque Jesus vai ter compaixão da gente? Porque a regra é, né? Perdoa para ser perdoado. Se você não perdoar, vai pagar ceitil por ceitil. Porque não tem ninguém limpo. Não tem ninguém limpo. Levantemo-nos na direção do futuro. Levantemos. Fica de pé para seguir para o futuro. Dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Vai ter prova dura? Vai ter prova dura, porque o que a gente fez no passado para com os outros foi duríssimo. Foi duríssimo.
Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, queria confessar-se. Ele quer confessar o crime, né? De ter obsidiado Alzira com algum grau de mediunidade, não suportou, sem conhecimento e a defesa da doutrina espírita, se suicidou. E ele quer confessar esse crime. Silas, no entanto, restituindo a meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís e prosseguimos de retorno. Então, Silas não deixou ele se fazer a confissão. Não é a hora, não é o momento. Mandou ele voltar para a meditação, não é a hora. Deixou eles e voltaram para a Mansão Paz. A caminho, o assistente rejubilava-se, alegrava-se. O processo, Antônio Olímpio, a nós confiado, atingiu bom termo, atingiu um bom fim. A renovação dos obsessores coroara-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com pleno consentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Então, primeira coisa, na noite seguinte, eles vão encontrar Alzira. Depois, o segundo ponto, eles vão, por vontade própria, serem internados na mansão, para se prepararem para o futuro. Na casa, dirigida por Duso, trabalhariam e reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais, encontrando novos estímulos para a necessária recuperação. Então, eles ainda precisam trabalhar, se reeducar, ter novos interesses mentais, novos estímulos para se recuperarem e, assim preparados, fazer com que a reencarnação futura seja produtiva. Assim, o nosso amigo entrou em silêncio. Hilário indagou preocupado. Quanto tempo Clarindo e Leonel gastarão aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Provavelmente, 1/4 de século. Quer dizer, 25 anos de preparação. 25 anos. Por que tanto? Por que eles têm que levar 25 anos antes de reencarnar? Eles precisam reconstituir as ideias no campo do bem. E não vão fazer isso em menos de 25 anos. Olha isso, gente. Eles têm que reconstituir as ideias no campo do bem. Plasmando-as. Quem? Plasmando-as quem? Quem é esse as? As ideias. As ideias. Plasmando-as assim, quase que concretizando-as de modo indelével, de modo inesquecível na mente. Então não basta esse remorso aí, não basta esse chororô. Eles têm que levar 25 anos para plasmar na cabeça as ideias do bem, a fim de que se consagrem, olha o verbo, na efetivação dos novos planos. Refugiar-se-ão no serviço. O serviço é o refúgio das próprias lembranças. E principalmente da morte da Alzira, que vai protegê-los deles mesmos, das suas lembranças, talvez os levem ao estado de apatia, ou que dentro da própria mente deles tem algo negativo querendo com que, ou de certa forma impedindo com que ele plasmem nas suas mentes a ideia dos bens, o crime, os erros cometidos. Mas como vão fazer para evitar essas recordações? Refúgio no serviço ativo, ajudando os outros e criando assim preciosas sementeiras de simpatia. Quer dizer, trabalhando tanto que os superiores vão, olha, estou gostando do Leonel, olha, estou gostando do Clarim, eu estou me tornando simpático
porque realmente eles estão trabalhando arduamente no auxílio aos outros. Então, eu vou facilitar a vida deles no futuro. Eu vou facilitar a vida deles quando eles reencarnarem amanhã, daqui a 25 anos, 30 anos, 40, 50 anos. No trabalho e no estudo. E a Joana diz que estudo também é trabalho. E não adianta só fazer e tentar se purificar pelo suor. Ela diz que a nossa renovação, antes de tudo, é íntima, que nós evoluiremos com uma renovação íntima que só advirá através do estudo. Por isso ela diz, estudo também é trabalho. Então, no trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, os auxílios, nesse prazo de 25 anos, amealharão. Quer dizer, vão amontoar para si incorruptíveis valores morais. E essa reeducação de 25 anos vai lhes aperfeiçoar as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Vamos parar aí, né, gente? Vamos parar aí. Legal, gente? Dá para ter uma ideia, hein, João? Muito. E preocupante também, né? É. Escorregou, lascou. Escorregou. Então, o negócio é o seguinte, gente, é o futuro, é olhar para frente, trabalhar e estudar arduamente, porque o nosso passado foi coisa boa, não. Essa que é a verdade. O nosso passado foi coisa boa, não, gente. Mas agora não tem jeito, a gente está mergulhado nesse resgate parcial, mas que nessa vida a gente consiga resgatar um percentual significativo das nossas falhas, que é uma mistura das falhas do Silas com das falhas da Laudemir. Não podemos fugir, essa é a verdade, mas, né, vamos com algum grau de equilíbrio, todos nós, porque é... Mas não esqueça, João, de jogar a cordinha, tá? Não, eu estou achando que vocês vão ter que jogar para mim. Acho que é você. Não, acho que não. Tem gente aí muito mais, né, melhor do que eu aí, com certeza. Então vamos lá, vamos em frente. Vamos para a próxima. Vamos. Agora a gente vai para